Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O tema do vídeo de hoje é uma análise de um jogador que chegou na janela ali de meio do ano para o esporte, mas jogou muito pouco, por isso que a gente vai fazer mais uma análise qualitativa dele, que é Leonel de Plácido, jogador que veio aí do Lanús para o esporte para jogar de lateral direito, mas teve uma contusão no início da sua passagem e aí Igor Cariús tomou essa vaga e jogou basicamente até o final do campeonato. Então, começando a falar sobre Di Plácido é argentino, tem 30 anos, 1,73 m, destro e é lateral direito do Sport. Di Plácido é um jogador que fez boas partidas, né? Participou de uma campanha sensível para o Botafogo há um ano atrás, quando ele jogou boa parte do Campeonato Brasileiro pelo time carioca. O Botafogo era dado como campeão, mas na reta final ali sucumbiu e perdeu o título para o Palmeiras. E aí Di Plácido foi taxado pela torcida do Botafogo como um dos grandes responsáveis dessa pipocada, entre aspas, que o time carioca deu. Mas na minha visão é um bom jogador, é um jogador de Série A inclusive, que com mais minutos tende a render mais, tende a render bem, mas a contusão que ele teve no esporte atrapalhou muito esse começo de jornada dele pela equipe pernambucana. Falando sobre as características de jogo de Di Plácido, ele é um lateral equilibrado, tem boas chegadas no último terço, trabalhando jogadas e cruzamentos e também consegue ocupar o espaço defensivo. Di Plácido, ele não é um lateral majoritariamente ofensivo, nem defensivo, como, por exemplo, Filipinho é um cara que é muito mais ofensivo do que defensivo. Di Plácido se assemelha muito a Igor Cariús, por exemplo. É um lateral que vai bem à frente, como eu pontuei aqui, trabalhando as jogadas, se associando com os pontas, com algum volante ou um médio que caia pelo corredor central direito, vai à linha de fundo, faz cruzamentos, tem uma assistência nesse campeonato, né, contra o Ceará, aquele cruzamento meio rasteiro que ele deu para o Wellington Silva, depois de levantar a cabeça e ver o ponta do Sport infiltrado, posicionado quase que na marca do pênalti ali do Ceará. Então é um cara que vai bem à frente e também vai bem atrás. Inegavelmente ele tem boas características ofensivas e defensivas, mas se for para a gente colocar uma porcentagem aqui para ilustrar melhor esse cenário, digamos que ele seja 60% mais ofensivo e 40% defensivo. Ele tem algumas deficiências no lado defensivo, sobretudo com jogadas aéreas. Ele não é um lateral muito alto, né? Ele tem 1,73 e ele é vulnerável nessa parte de jogadas aéreas defensivas. O Sport inclusive levou gols nessa temporada na Série B, com ele participando e cometendo erros em jogadas aéreas ofensivas do outro time e defensivas do Sport. Um outro ponto aqui é que costuma jogar na amplitude dentro do esquema tático 4-3-3. O que é que eu quero dizer com isso? Pelo menos o Sport de Pepa jogava num 4-3-3 com os pontas mais alinhados por dentro e os laterais fazendo essa amplitude, abrindo, alargando mais o campo, chegando próximo à linha lateral, tanto pela esquerda como pela direita. E a tendência é que Di Plácido ocupe mais o campo de ataque, vá até a profundidade e cruze muitas bolas. Então o posicionamento tático do jogador argentino era esse. No último terço, como vocês estão vendo aí, costuma cruzar mais do que realizar outros tipos de comportamento. Eu pontuei aqui dizendo que Di Plácido é um cara que no último terço trabalha com associações com outros jogadores e faz cruzamentos, mas na dividida ele é um jogador que sempre busca cruzar mais do que tabelar, do que infiltrar, do que se associar por baixo. Ele é um cara que, quando tem a profundidade, sempre tenta cruzar as bolas. Possui dificuldades em confrontos de 1 contra 1 defensivos pelo alto. Então, como eu falei, ele tem dificuldade nessa bola aérea. Ele não é um lateral muito alto. Ele erra, às vezes, o time, né, para poder marcar. E, às vezes, o atacante ou ponta adversário atropela ele na jogada. Então, essa é uma característica ruim de Di Plácido. Ele tem essa deficiência nas bolas aéreas quando tem confrontos de 1 contra 1 defensivos. E o último ponto aqui é que ele tem boa velocidade e coordenação com a bola nos pés. Então Di Plácido ainda tem 30 anos, tem mais 3 anos aí de alto nível, apresenta uma boa coordenação, velocidade para ir e vir também, e com a bola nos pés ele sabe trabalhar essa bola em progressão. Então se você oferecer um contra-ataque para o Sport e Di Plácido tiver que puxar essa jogada, ele vai conseguir fazer isso com eficiência. Ele tem boa velocidade para chegar no último terço, para cruzar com a bola andando, tem boa coordenação
e ele tem essa valência muito importante no seu futebol e ele a utiliza de forma eficiente. Então, Di Plácido é um jogador muito importante, na minha opinião. Eu acho que é um jogador que precisa permanecer no esporte, precisa começar o ano ganhando ritmo de jogo para assumir a lateral direita do esporte, porque eu confio muito nesse jogador. Esse jogador não foi titular absoluto do Botafogo à toa. Um time que buscava o título em 2023, foi um cara importante no Lanús muitas vezes, então eu julgo Di Plácido um jogador fundamental para o começo do esporte em 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.